Olá, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Técnica Estética, né? Como já vimos algumas disciplinas, hoje vamos fazer um pouco do resumão, que nessa disciplina a gente vai ver toda a parte de eletroestética. O nome já diz, eletroestética. Tudo que vimos na estética corporal, estética facial e na estética capilar. Eletroterapia, como já diz, é a utilização de eletros, aparelhos para fazer as terapias nos clientes. É a utilização da corrente elétrica como agente terapêutico, ou seja, sempre haverá uma corrente elétrica, tá? Os primeiros registros datam de 2750 a.C., quando os egípcios utilizavam esse tipo de eletroterapia para atender os seus clientes, seus pacientes. A eletricidade, o que seria isso? A gente já sabe, eletricidade, luz, energia, né? É definido como uma forma básica de energia e pode produzir efeitos significativos dependendo do aparelho, para qual função, né? Como nós já sabemos, tem a corrente russa, que é um efeito de contração, temos a cavitação, que é um efeito de ondas, enfim, temos a criolipólise, que é um efeito de congelamento, ambos são de corrente elétrica. O que é matéria? Matéria é o átomo. Átomo é uma partícula minúscula, né, do nosso universo, que se encontra nessas formas de corrente elétrica. Duas partículas de cargas opostas se atraem e duas partículas com a mesma carga se repelem, se empurram para longe de uma a outra. Ou seja, temos sempre o polo positivo e o polo negativo. Ambos se atraem e quando temos a mesma polaridade, eles se distanciam, se repelem, se afastam. Então, vai encontrar muitos aparelhos que terão polos positivos e produtos com polo negativo, para você ter um trabalho eficaz. Isso vem muito nos aparelhos, nos cosméticos, vem explicando essa utilização. E no decorrer da aula eu vou explicar para vocês como será feita isso. Então a importância é saber que átomos, né, são moléculas que têm energia, temos o polo positivo e temos o polo negativo. A corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica, geralmente elétrons, né? E ela é medida em amperes. Isso vocês sempre vão ver nos aparelhos, os amperes que eles dão, a característica de cada aparelho. Isso é importante vocês saberem para quando forem comprar o aparelho, vocês saberem a potência de cada um, porque existe um mercado enorme, um mercado amplo, porém a diversidade de aparelhos com mais potência e outro com menos potências. Sendo que a cada ano, a cada mês, sempre está renovando os equipamentos. Então é muito importante vocês conhecerem direitinho, verem todo o histórico do aparelho. Os tecidos humanos são condutores, sendo que a capacidade dos íons se moverem se varia de tecido para tecido. Os músculos e os nervos são bons condutores, já enquanto a pele e a gordura são condutores fracos, tá? Por quê? Porque a gordura ela impede que a energia chegue aonde a gente quer, né? Aquela peça da gordura, aquela parte da gordura impede que a corrente chegue de forma correta para o que a gente quer tratar. A resistência da lei de Ohm é uma lei que existe, né, na eletroterapia. É a limitação da corrente que passa por um circuito para uma voltagem em particular. A oposição ao movimento de elétron, por exemplo, a pele medida em ohms. Lei de Ohm, a corrente elétrica é o resultado da aplicação de uma voltagem sobre uma resistência. Ou seja, na pele de gordura, quem tem gordura, quem tem aquela pele mais, o abdômen mais protuso, a gente sabe que tem uma barreira que impede, que é a gordura. Então existe essa lei, é o quê? É uma energia aplicada contra uma resistência, contra uma barreira. E isso foi denominado esta lei, que é a lei de Ohm. Voltagem ou tensão é a pressão que faz com que haja fluxo de elétrons no condutor. A unidade de medida é o volts. Temos a potência, né? A conversão de energia elétrica em outras formas de energia. No caso do ultrassom, por exemplo, a corrente elétrica é transformada em energia mecânica, que é medida em watts, né? Lembra que eu expliquei para vocês nas aulas, inclusive na aula que nós tivemos, a diferença do ultrassom, que ele é de 1,3 MHz, watts, e a cavitação, que ela é de 40. Então, isso é muito importante vocês saberem, porque vocês vão saber a profundidade que aquela corrente vai chegar no tratamento que vocês vão fazer. Se é um tratamento mais simples, podemos usar de 3 MHz. Um tratamento mais abrasivo, um abdômen mais protuso, a gente usa de 40, que vamos ter menos tempo perdido, abranger maior área, tá? E a potência? A potência é a conversão da energia elétrica em outras formas de energia. Também pode ser medida em joules, tá? Vocês vão encontrar em aparelhos assim. O pulso
para vocês entender um pouquinho. Isso aqui usa muito na corrente russa, né? O pulso pode ser definido como uma forma de onda individual, é expressa geralmente em segundos, milissegundos ou microsegundos. Largura de pulso é o tempo de duração de cada um dos pulsos, medido desde quando deixa o ponto zero até voltar ao encontro. Ou seja, pessoal, aqui temos uma tabelinha explicando cada pulso, o retangular, o quadrado, o triangular. Então, como esse pulso, a partir do momento que ele sai do zero, ele faz um percorso, sobe e desce e continua o pulso dele. Então, ele tem o tempo de parada, de subida, de rampa, de descida e continua. Então, isso vai depender de cada aparelho. Temos o período, né, que é o período da onda que ela está ativa. É o período e o tempo que vai iniciar de um pulso ou conjunto de pulsos até o início dos seguintes. Aí a formulazinha, né, que você encontra no livro, mas não há necessidade de você saber isso direitinho não, viu? Então aqui, ó, tá explicando, ó, eu tive a rampa de subida, o período que eu fiquei contração e eu desci para ter o descanso. Subi novamente, né, que é o campo de subida, o período que eu fiquei de ativação e o de descanso e o de repouso. Então, assim, vai depender de cada corrente que você for utilizar no cliente de vocês. Temos o intervalo, que já disse que é o intervalo de descanso, né? E temos a frequência, que são 3 tipos de frequência. Temos a alta frequência, média frequência e baixa frequência. A baixa frequência ela é de 1 a 1000 Hz, né? A de média frequência ela é de 1000 a 100.000 Hz, né? Isso, existe muitos aparelhos que ele já vem com programação. Você não vai perder tempo programando, porque se é um tratamento para celulite, eu já tenho a programação. Um tratamento para gordura localizada, eu já tenho o parâmetro já, né, em cada aparelho. E temos o de alta frequência, que é acima de 100 Hz, né, que é o onda curtas, que é o micro-ondas e ultrassom. Temos a intensidade, né, que ela é medida em microamperes. Ela serve como aumento da densidade em um aparelho, aumenta-se a unidade motora recrutada, a área atingida, bem como a magnitude, a eficiência. Temos os tipos de corrente, temos a direta e temos a corrente alternada. O nome já diz, corrente direta é aquela que eu vou diretamente, e alternada que eu vou alternando com descanso e pausa, viu? Ó, a corrente direta, aquela na qual o fluxo de elétrons está em direção apenas, em uma só direção. É aquela que tem sempre o mesmo sentido e de um polo a outro, podendo variar a sua intensidade no tempo. Já a corrente alternada, na qual a corrente flui primeiro por um caminho e depois por outro alternadamente. Ideal para atividade excitomotora, que é no caso de uma contração. Temos os tipos de eletrodos, né? Temos vários tipos, como eu expliquei para vocês em sala de aula, no curso nas aulas de estética corporal e estética facial, né? Temos aquele de borracha, temos aquele autoadesivo e tem esse metálico, que alguns aparelhos, lembra que eu falei para vocês, que tem que ser molhado um pouquinho uma esponja ou colocada a plaquinha de alumínio, aí você coloca o jacarezinho acoplado e faz o procedimento. Isso a gente usa muito na microcorrentes, né? Que tem um polo tem que estar em contato com o paciente e o outro você manuseando. Propriedades físicas e fisiológicas do calor. Temos a termoterapia. Termoterapia já diz termo quente, terapia com utilização de substâncias quentes. Termoterapia consiste no aumento ou diminuição da temperatura dos tecidos corporais com fins terapêuticos, estimulando a termorregulação corporal. Temos 2 tipos, a termogênica e a transgênica, termólise. A termogênese, capacidade do organismo regular a temperatura interna corporal, como a do meio através das funções metabólicas, ou seja, são as trocas gasosas do meio, do frio com o quente que acontece essa termogênese, né? Já a termólise é a perda da energia térmica corporal para o ambiente, é quando a gente transpira, quando a gente está perdendo calor, perdendo temperatura para o meio ambiente, tá? Temos 4 tipos de transferência de calor. Temos a condução, que já diz é conduzir, né? É o mecanismo de troca de energia entre regiões de temperatura diferentes. A região mais quente para a mais fria é quando a gente faz uma compressa de água quente, tá? Aquela região está fria. Quando eu colocar a compressa de água quente, eu vou transportar aquele calor para aquela região que está fria. Isso é uma condução, eu estou conduzindo o calor para a região interna, que está fria.
Temos a radiação, já diz, irradiar uma luz. O mecanismo de transferência de calor que ocorre em um fluido devido aos movimentos grosseiros das moléculas dentro da massa do fluido. O que seria essa radiação que a gente faz? É uma luz pulsada, que eu estou irradiando uma luz, é o infravermelho, que a gente usa muito na parte da fisioterapia, é a luz pulsada no tratamento da região da face, tá bom? É o laser que a gente utiliza para alguns tratamentos, então isso foi uma radiação de luz que eu emiti naquela região. Temos a convecção. É o mecanismo de transferência de calor que ocorre em um fluido devido aos movimentos grosseiros das moléculas dentro da massa do fluido. O que seria essa convecção? É uma cavitação. É uma molécula que eu emiti para dentro de um local, que seria uma gordura, e está dando aquela convecção. Aquelas moléculas estão dentro daquele aparelho se movendo para que eu possa ter um resultado naquele tratamento específico que eu vou fazer para cada cliente. E temos a evaporação, que o nome já quer dizer evaporar, né? É uma variante de conversão, consiste na transferência de calor corporal através da vaporização do suor e água dos pulmões durante a expiração. Então isso é calor, isso é quando você usa a manta térmica, que eu estou evaporando, estou tirando aquela retenção de líquido, é tanto que as pessoas elas ficam bastante quentes e ficam toda molhada, então eu estou evaporando, eu estou tirando aquele calor interno e colocando para a região externa. Efeitos fisiológicos do calor, ele é vasodilatador, ele aumenta a sudorese, né? Porque o calor ele vasodilata, ele abre as veias para que aquela região circule melhor, tá? Auxilia na eliminação de toxinas, é uma forma de tratamento muito boa para se iniciar uma terapia com quem está querendo perder peso. Porque o que é às vezes o peso? É um excesso de líquido no corpo, é uma molécula de gordura que ela está bem densa, então para que a gente consiga deixar ela mais maleável para fazer outros tratamentos, a gente precisa um pouquinho aquecer ela, não é que ela vá derreter. É para a gente limpar um pouco o organismo, tirar um pouco essa retenção de líquido, porque quando colocamos na manta térmica, a gente coloca calor, né? E o calor, ele vem no corpo da cliente, né? E evapora em forma de suor. Então, isso é uma forma de evaporação. Ele pode ser dividido em calor superficial e profundo. Temos aqui o calor, ocorre em sua maior por condução, mas também pode ocorrer por radiação. Condução seria a manta térmica e a radiação seria outra forma de tratamento. A luz pulsada seria... Esqueci um pouquinho, mas tem mais, tá, meninas? A taxa de aumento da temperatura nos tecidos devido ao aquecimento local depende da aplicação como é feita, depende do tamanho da área a ser envolvida e da condutividade térmica. Ou seja, quando for colocar uma manta térmica, que eu estou dando exemplo para vocês, tem que ver o tamanho da manta térmica, ela está bem acoplada, bem coberta, para que aquele calor que está gerando, ele não se dissipa, ele não saia por outras regiões, ela esteja bem acolchoada para que o cliente absorve mais esse calor. Os efeitos fisiológicos da aplicação do calor superficial incluem relaxamento muscular, como eu já falei, vasodilatador, aumento da sudorese, incremento do fluxo sanguíneo, porque vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela região, certo? Contraindicado no calor superficial, áreas com sensibilidade térmicas reduzidas, você tem que perguntar ao cliente, tem que testar, tá, meninas? É muito importante, porque se a sensibilidade estiver reduzida, você pode queimar. Pele desvitalizada, pele machucada, com ferida, com algum tipo de lesão, lesões teciduais, área com comprometimento circular comprometido, comprometimento cardiovascular e neoplasias. Então é muito importante vocês fazerem uma boa anamnese para saber o que a cliente tem. Temos o calor profundo, que é a ultrassom e a radiofrequência, uma forma de calor profundo, que ela penetra mais na pele, ela vai mais profundo, tá? Os principais mecanismos de ação do calor profundo envolvem a atividade do metabolismo. Qualquer forma de calor, ela melhora o metabolismo, porque melhora a circulação, consequentemente vai melhorar o metabolismo, tá? Ativação do hipotálamo e liberação da bradicinina. Contraindicação do calor profundo. Alterações tireoidianas é muito importante, não pode fazer quem tem hipertireoidismo ou hipotireoidismo, tá?
Diabetes, comprometimento renal. Por que comprometimento renal, professora? Porque quando você vai fazer uma forma de calor profundo na manta térmica, eu estou fazendo com que ela perda muita retenção de líquido. E quem tem problema renal já tem a dificuldade de filtração de água nos rins. Então, se eu vou aumentar aquele excesso de perda de água, eu vou comprometer os rins. Então, quem tem comprometimento de rins não é adequado. E se você for fazer, pede para um dia antes ela consumir bastante água. Porque na manta térmica você perde muito líquido. Então, pode acontecer da pessoa, quando terminar, ela ter uma queda de pressão. Isso é normal. Ou até mesmo durante o procedimento, a cliente ela reclamar de tontura, tá? É você tirar, levantar as pernas um pouquinho para a circulação voltar, dar uma água, sentou e depois é que ela levanta da maca. Hemorragias, gônada, gestação, implantes ou próteses metálicas na região a ser tratada. Se eu tenho um implante metálico no dente, não tem por que eu não poder fazer a manta térmica na região abdominal. Termoterapia de contato. Temos dois tipos, a hipertermia e a crioterapia. Hiper já diz o aumento do calor, né, de contato. Consiste na aplicação terapêutica de qualquer substância que provoque o aumento da temperatura dos tecidos. O calor promove um estímulo geral de metabolismo, como já falamos, uma vasodilatação, um relaxamento. E temos a crioterapia, que crio já diz, gelo, é uma forma de terapia com gelo, que hoje ultimamente a gente usa muito a criofrequência, a criolipólise, que são terapias com gelo. Temos a com termo, que é quente, como também temos a com gelo, né? Que como nós falamos na aula, a gente explicou que a crioterapia é uma apoptose, ou seja, é uma morte da célula. Aquela molécula de gordura, ela vai ser morta, ela não ressurge mais. Porém, pode surgir outras se você não tiver uma dieta adequada, você não tiver uma atividade física. Mas naquela região, aquelas que foram feitas a criolipólise, ela não volta mais. Mas ela pode surgir outra se você não tiver controle, tá bom? Temos os efeitos, né, da termoterapia, como eu já falei para vocês, são inúmeros, aumenta a sensibilidade, aumenta a diurese, a vasodilatação, enfim, já venho falado desde o início, tá? Técnicas de termoterapia. Temos aqui o forno de bico, hoje não se usa mais, mas já foi muito utilizado na fisioterapia, que é uma placa de calor, né? Que você entra embaixo e ela fica mandando calor. Então, é uma forma de evaporação essa daí. Temos aqui, ó, a radiação infravermelha, que eu falei para vocês, que é uma forma de emissão de luz, né? Que é a radiação, ela é muito utilizada tanto corporal como facial. A luz não tem contato com a pele, a placa não tem contato, somente aquela irradiação da luz, tá? Temos a luz pulsada também. Temos aqui, né, o ultrassom, que eu já mostrei para vocês, que é uma forma de cavitação, é uma forma de condução, né, que ele é utilizado muito para quebra de gordura. Temos a radiofrequência, que é também uma forma de condução, ele tem uma luzinha vermelha, né, que é uma forma de condução e radiação, ela é muito utilizada para radiofrequência, ou para flacidez, né, é um dos tratamentos mais utilizados para flacidez, porque ele vai melhorar, vai ativar o colágeno, vai melhorar aquela circulação sanguínea naquela região, fazendo com que o colágeno seja ativado e a pele fique mais rígida. Temos a manta térmica, que eu havia falado para vocês, vinha dizendo para vocês, que é uma forma, né, de condução, que a gente, ao colocar a cliente, a gente consegue eliminar toxinas, consegue provocar essa sudorese nela, para que elas diminuam essa retenção líquida. Temos aqui as indicações das mantas quentes, né? Ela é indicada tanto para a gordura FEG, que é fibrogelóide, fibroedema gelóides e lipidostrofia ginoide, é tudo na celulite. As contraindicações dela. Então, por hoje só nesta aula, encontro com vocês na aula seguinte.